Excelente notícia para o investidor brasileiro que a partir de setembro passa a ter acesso a mais uma alternativa de investimento para diversificar o seu portfólio. Eu estou falando das BDRs, que são títulos negociados aqui na B3 e que representam ativos negociados no exterior. Essas BDRs eram restritas a investidores qualificados, que são basicamente aqueles investidores que se autodeclaram com patrimônio financeiro superior a R$1 milhão ou que detêm alguma certificação no mercado financeiro. Essa restrição não vai existir mais, e isso faz com que os investidores brasileiros tenham acesso irrestrito às BDRs. O ponto importante aqui é avaliar se vale a pena investir em uma BDR e se vale a pena, quais são os pontos positivos, negativos e principalmente quais são os riscos dessa aplicação financeira. No vídeo de hoje, o meu objetivo é tratar desse assunto com você. Pessoal, existe uma polêmica por trás de investimento em BDR que eu particularmente não vejo muito sentido. Algumas pessoas defendem que investir em BDR não é tão atrativo quanto investir diretamente no exterior, porque você pode se expor diretamente ao ativo objeto. O ponto principal aqui é a gente entender a característica de uma BDR e a característica de investir diretamente no exterior. A gente vai perceber que tem pontos positivos e pontos negativos nas duas alternativas. Por que eu acho que não existe polêmica? Porque eu considero que as duas possibilidades são complementares. O investidor ele pode tanto investir em BDR, se expondo a um ativo no exterior de forma indireta, através da B3, e ao mesmo tempo ele pode abrir conta numa corretora estrangeira e comprar o ativo objeto diretamente por essa corretora. O fato é que esse investidor tem que acumular patrimônio em valor, diversificado prioritariamente. Então ele pode ter tanto a BDR quanto ele pode investir no ativo objeto no exterior. Bom, quais são as principais características de uma BDR? Primeiro, a gente tem BDRs não patrocinadas e patrocinadas. Patrocinadas é quando a própria empresa emite esses ativos aqui no Brasil, o que não é a maioria. A gente vai perceber que a maior parte das BDRs negociadas na B3 são não patrocinadas, quando a gente tem um agente, um escriturador ou custodiante que cria esse certificado para que ele possa ser negociado. A gente vai perceber que existe um fator de proporção que eu já vou explicar aqui para você. Entrando aqui no site da B3, que eu vou deixar no link da descrição, você vai conseguir ver as BDRs não patrocinadas, que são maioria. A gente consegue ver aqui vários ativos e eu vou pegar aqui um como exemplo só para a gente poder fazer uma avaliação. Deixa eu ver se eu consigo pegar as ações de Apple. Ele vai abrir aqui essa página para mim. Eu consigo ver o código do papel, que normalmente é formado por 4 letras e o final 34. A gente consegue ver a variação do gráfico. Eu consigo também ver eventos corporativos para poder enxergar se ele distribuiu dividendos. A gente consegue ver que sim, né? E esse investidor que detém BDRs aqui no Brasil recebe esses dividendos. Deixa eu colocar lá no meu home broker para a gente poder ver como é que está sendo negociada a Apple, né? A gente consegue enxergar aqui que ela nesse momento está sendo negociada a R$ 248,32. A gente percebe que a gente vai comprar esse papel em reais, mas que a gente automaticamente está lastreado um ativo no exterior que sofre com a variação cambial. Vamos voltar aqui para o site da B3 para a gente poder enxergar quem foi que criou esse certificado. A gente consegue ver que é o Banco B3. Então vou entrar aqui no site do Banco B3 para a gente poder avaliar algumas BDRs que são disponibilizadas por esse escriturador. Bom, a gente primeiro precisa avaliar a questão da paridade, que é bastante simples. A gente vai perceber que, por exemplo, nesse ativo, que no caso é 3M, para que eu possa converter uma ação dessa empresa no exterior, eu preciso adquirir 4 BDRs aqui no Brasil. Significa dizer o seguinte, cada BDR dessa equivale a 25% de uma ação de 3M negociada no exterior. Vamos ver isso de uma forma mais prática, utilizando o exemplo da Apple. A gente consegue ver que no caso dessa empresa, eu precisaria ter 10 BDRs adquiridas aqui na B3 para que eu pudesse converter em uma ação da empresa no exterior. Significa dizer então que cada BDR dessa equivale a 10% de uma ação da Apple no exterior. Por exemplo, Apple nesse momento está sendo negociada a R$ 249. Só que a cotação do papel lá na Nasdaq é $457. Se eu fizer essa conversão de $457, eu vou perceber que para cada ação da Apple eu precisaria desembolsar R$ 2.481. Então, essa cotação que está sendo negociada
negociada aqui, ela representa uma fração de 10% de uma ação da Apple negociada no exterior. Existe uma pequena diferença financeira aqui, que ela vai ser automaticamente ajustada, porque senão o mercado faria uma arbitragem. Então, quando você adquire um papel aqui no Brasil, basicamente você está atrelado à mesma cotação desse ativo no exterior. Pode ocorrer alguma variação relacionada à variação do câmbio ou relacionada ao spread entre comprador e vendedor, mas isso rapidamente vai ser ajustado pelo próprio mercado. Quais seriam os principais riscos? A gente vai perceber que existe um risco de liquidez, onde a gente vai ver uma diferença entre comprador e vendedor no book de ofertas, que eu já vou mostrar para você. Risco de mercado, mas isso é inerente a investir em ações. E o risco atrelado à variação cambial. Então, por exemplo, eventualmente o papel ele pode ficar estagnado lá fora, mas se houver uma valorização do dólar frente ao real, você vai ter uma posição valorizada aqui no Brasil. O contrário também é verdadeiro. Se o papel ficar parado no exterior e ocorrer uma desvalorização do dólar, você vai ter uma desvalorização na sua posição, porque você está atrelado à variação cambial. Bom, aqui a gente consegue ver, basicamente, a baixa liquidez que as BDRs têm até o momento. Obviamente que com essa mudança de regra, isso tende a melhorar. A gente consegue ver aqui, por exemplo, no caso de Apple, hoje houve 68 negócios, e a movimentação financeira foi de pouco mais de 5 milhões de reais. Aqui a gente consegue ver a diferença entre comprador e vendedor, que no caso é o spread. Mas tem um ponto importante. Se você está querendo adquirir o papel, não necessariamente você é obrigado a pagar o spread. Você pode colocar uma ordem ali num determinado preço, colocar até cancelar, para ver se de repente essa ordem vai ser executada. Agora, a baixa liquidez ela é muito prejudicial caso você queira sair do papel. Porque daí, invariavelmente, numa emergência, você vai ter que liquidar o mercado. E aí, nesse caso, você vai acabar pagando o spread. Mas se você quiser entrar no papel, você pode optar em pagar o spread ou não. Basta você colocar uma ordem ali e esperar para que essa ordem possa ser eventualmente executada. Bom, para fazer a compra de uma BDR é simples, né? Você clica no botão comprar e aí a gente consegue fazer uma compra normalmente, né? Eu posso colocar aqui a quantidade e aqui tem uma mudança importante que também vai ajudar na melhora da liquidez desse mercado. Antigamente, o lote padrão era de 100 papéis, o que inviabilizava, inclusive para investidores qualificados, comprar um lote padrão no mercado, porque alguns papéis ficavam com valor muito elevado. Mas essa regra mudou e agora o lote padrão é múltiplo de 10 papéis, isso tornou esse mercado mais acessível. Vale frisar que também é possível você negociar no mercado fracionário, basta colocar o F no final do código do ativo. Bom, e aí você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, quais são as principais vantagens e desvantagens de se investir em BDR? Eu listei basicamente 3 vantagens e 3 desvantagens. Primeira desvantagem, spread cambial, taxa de custódia e IOF. Basicamente, se você investir numa BDR e receber o dividendo, esse dividendo vai ser distribuído na sua conta em reais. E claro, como ele foi distribuído no exterior em dólares, ele vai precisar ser convertido aqui no Brasil. E aí você vai pagar o spread cambial. Além disso, o próprio custodiante vai te cobrar uma taxa em cima desse dividendo. E aí a gente precisa prestar atenção. Existem 3 principais escrituradores aqui no Brasil: Bradesco, Itaú e Banco B3. Bradesco e Itaú, eles cobram 5% sobre esse dividendo. Já o Banco B3 cobra 4%. Eu particularmente acho uma taxa sem sentido, né? Porque não está tendo nenhum trabalho, seria como se fosse uma taxa de carregamento de previdência privada. Eu acredito que caso as BDRs possam se tornar populares, a tendência é que esse custo diminua e chegue a zero, porque eu não vejo muito sentido nessa cobrança. E claro, você tem um imposto sobre operações financeiras. Além disso, um outro ponto negativo é que no caso das BDRs, você não tem isenção de imposto de renda para ganho de capital para vendas inferiores a 20 mil reais, quando acontece quando a gente compra uma ação brasileira e tem ganho de capital. E no caso das BDRs, a gente paga um imposto sobre ganho de capital de 15%, seria como se a gente comprasse, por exemplo, uma ETF. Outro ponto negativo é que a gente tem um risco regulatório Brasil justamente porque a gente comprou esses papéis via B3. Pontos positivos, a gente consegue compensar prejuízos. Se eu compro um papel diretamente no exterior e eu tenho um prejuízo, eu não consigo fazer essa compensação. Outro ponto positivo é que os dividendos são dolarizados, né? Você consegue diversificar a tua receita passiva em reais e também em moeda forte, mesmo que essa moeda forte seja convertida em reais posteriormente, né? A gente já viu aqui que existem alguns custos e a gente obviamente deve considerar. E uma terceira vantagem que eu vejo é uma exposição em um ativo no exterior de forma simplificada, ou seja, você não vai precisar abrir uma conta numa corretora estrangeira. Claro, algumas vantagens aqui eu estou colocando em relação à compra do ativo no exterior. Mas, por exemplo, você tem vantagens e desvantagens. Aqui a gente tem compensação de prejuízo, mas ao mesmo tempo a gente não tem isenção de imposto de renda. No exterior é possível ter isenção de imposto de renda sobre ganho de capital até 35 mil.
Então você tem pontos positivos e pontos negativos, e é justamente por isso que eu acredito que esses dois ativos são complementares. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, um grande abraço e até o próximo vídeo.